Pai do céu, irmãos, pastor Zenilson falando. Você sabia que Jesus não morreu em uma sexta-feira? Eu preparei um estudo para você e está no final desse vídeo. Quem quiser, é só deixar aqui nos comentários, eu quero, que eu vou enviar para você no privado. Tem uma planilha com tudo detalhado, com todos os versículos, todo o embasamento bíblico para mostrar isso. Mas eu vou tentar resumir aqui nesse vídeo, fazer um vídeo bem breve, para tentar explicar o máximo possível brevemente. Tudo começa com a confusão do Shabat, a guarda do sábado. O Shabat foi traduzido para o nosso português como sábado, e não é bem assim. Traduzindo do original, o Shabat quer dizer descanso, feriado. E não existe só o Shabat do sábado. Tem o Shabat do sábado e tem o Shabat feriado, que aí pode cair em qualquer dia da semana, dependendo do evento, conforme o calendário judaico. E o Shabat do sábado ele foi instituído lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, lá tem para guardar o sábado. Mas também tem o Shabat, o feriado, que é instituído lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 6. Você pode acompanhar. Onde vai falar do Shabat, do grande Shabat, que é a Páscoa, que é o Pessar, que é passagem. Pessar, passagem, Páscoa. É a mesma coisa. Então, lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, está falando do Pessar, da Páscoa. E lá foi instituído. E lá diz que do dia 1º até o dia 14, você tem que pegar um cordeiro de até 1 ano, macho, sem mácula, sem defeito. Já vimos várias pregações a respeito disso. Para poder sacrificar. Esse sacrifício é feito conforme Êxodo capítulo 12, no dia 14 do mês de Abib, ou Nissan, que é o mesmo mês. Nissan ou Abib é o mesmo mês. E lá é instituído no dia 14 para poder fazer esse sacrifício. E aí lá em João capítulo 13, versículo 1, fala que Jesus fez a Páscoa, fez a ceia, a Santa Ceia, um dia antes ou antes da Páscoa. Ele fez isso antes da Páscoa. Lá em João capítulo 13, versículo 1. Nesse dia, e é óbvio que ele tinha que fazer a Páscoa antes da Páscoa geral para os judeus. Por quê? Porque no outro dia ele seria o cordeiro sacrificado. No dia 14 ele seria sacrificado. E o dia 13 do mês de Abib, na época de Jesus, nesse dia caiu justamente numa terça-feira. Nós temos como provar isso. Fácil. Nesse dia Jesus fez a ceia. Nesse dia ele lavou os pés dos apóstolos. Nesse dia ele foi traído por Judas, vendido por 30 moedas de prata. Nesse dia ele foi para o Getsemane orar. Nesse dia ele suou gotas de sangue. Nesse dia ele foi preso. Nesse dia ele apanhou na cadeia. Isso na terça-feira, dia 13 do mês de Abib, ou Nissan, como queiram. Aí a Bíblia vai dizer lá em João, capítulo 18, versículo 28, que quando amanheceu o dia, ainda era cedinho, na aurora do dia, já do dia 14, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás, onde ele estava preso, para Pilatos, de manhã cedo. Mas eles não entraram na audiência para não se contaminarem. Por quê? Porque eles estavam se preparando justamente para a Páscoa, que era naquele dia. Então o judeu se preparava e era tão hipócrita que ele não entrava nem na casa de ímpio em qualquer situação. Assim. Então eles levaram Jesus para Pilatos, mas não entraram na audiência, porque eles não queriam se contaminar e assim poderiam participar da Páscoa, que ia começar às 18 horas daquele dia. Naquele dia 14, quarta-feira. Então de manhã cedo, quando levaram Jesus, ali ele foi rejeitado, ele foi condenado, Jesus foi crucificado e a hora nona, que é às 15 horas da tarde, a Bíblia diz que Jesus padeceu na cruz. Ali ele entregou o seu espírito. Ali ele morreu na cruz, às 15 horas. Só que às 18 horas já começava a Páscoa. E não podia se fazer mais nada, porque era Shabat. Era o grande Shabat, que não era no sábado. Isso foi numa quarta-feira. Então Jesus morre ali na quarta-feira, às 15 horas da tarde, e tem de 15 horas até as 18 para fazer o sepultamento. Correram com Jesus, sepultaram. E aí veio o Shabat. Ninguém sai de casa, ninguém acende fogo, ninguém faz mais nada. Já era quinta-feira, Shabat, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 6, como foi instituído por Deus. Passou-se a quinta-feira, quando dá 18 horas,
Mateus 27, do 62 ao 66, 62 ao 66, no dia depois da preparação da Páscoa, os fariseus se reuniram na casa de quem? De Pilatos. Na casa onde eles não entraram porque eles não podiam se contaminar para não poder se privarem de participar da Páscoa. Então o que aconteceu? Eles entraram na casa de Pilatos e pediram para Pilatos, olha, colocam os guardas lá na porta do sepulcro, porque Jesus que morreu e foi sepultado anteontem, ele disse que ressuscitaria em 3 dias. Então antes que cumpra os 3 dias, vamos botar um soldado lá para que ninguém vá lá, roube o corpo dele e diga que ele ressuscitou, né? Para a gente não ver isso, tá bom? Aí o Pilatos falou, beleza, tem guarda? Põe lá na porta. E botaram os 2 guardas lá, você sabe da história, que os guardas estavam lá na porta do sepulcro com a pedrinha, tudo direitinho. Só que vai andando a história. E aí Marcos 16:1 diz que passado o feriado, passado o Pessá, a Páscoa, o Shabat, o grande Shabat que se aconteceu na quinta-feira, o que aconteceu? As mulheres que estavam com Jesus, elas foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Então, quer dizer, era um dia comum. Isso já era sexta-feira. Na sexta-feira, onde é pregado que Jesus morreu, na verdade, ele já estava sepultado. Já tinha mulheres que vinham com ele da Galiléia, de outros lugares, e se você for pesquisar, você viu que as mulheres foram grandes financiadoras do ministério de Jesus. Elas serviam a Jesus com os seus bens, é o que diz os textos. E o que diz? Na sexta-feira, essas mulheres saíram para comprar especiarias para poder ungir o corpo de Jesus, que foi tão rápido lá o sepultamento dele que não deu nem tempo. Só que Lucas 23, 54 e 56 também diz que amanhecendo o Shabat, confirmando essa versão, as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia passaram pelo sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. Mas essas mulheres foram e comprar especiarias para poder ungir o corpo de Jesus. Só que elas compraram e não foram ungir. Sabe por quê? Porque o texto diz em Lucas 23, 54 a 56, que estava chegando o Shabat. Qual o Shabat? Não o grande Shabat, tinha passado no dia anterior, mas era o Shabat semanal. Então, nessa semana, tiveram 2 Shabats, 2 feriados. O feriado que foi na quinta-feira e um que foi no sábado. E aí, o que acontece? Elas esperam passar o Shabat do sábado, que começou às 18 horas da sexta-feira. Quando dá 18 horas do sábado, terminou, mas não se saía à noite. Quando é domingo de manhã cedinho, antes da hora do dia, elas saem correndo e vão até o sepulcro de Jesus. Quando chega lá, o que acontece? Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E aí se cumpre a palavra do Senhor, onde ele vai dizer em Mateus, capítulo 12, versículo 40. Importa que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que eu fique no seio da terra. Então, cumpre-se os 3 dias, Jesus morrendo, crucificado na quarta-feira, às 15 horas, sepultado. Então, ele passa de quarta para quinta, um dia, de quinta para sexta, outro dia, e de sexta para o sábado até às 18, 3 dias. E ele ressuscita, ninguém sabe o horário certo, porque das 18 horas do sábado já é domingo, e no domingo de manhã cedinho as mulheres vão lá e ele já não está mais lá. Então, ele ressuscitou conforme a sua palavra. Então, Jesus morreu numa quarta-feira e ressuscita no domingo. Pode ter sido ainda sábado depois das 18 ou já domingo de manhã para o nosso calendário. Amém? Estou deixando aqui o estudo completo com todas as referências. Espero ter ajudado você nesse vídeo. Que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Para finalizar, foi ensinado que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Conforme Mateus 12:40, ou Jesus é um mentiroso, ou então alguém está mentindo para você. E Jesus não mente. Ele é perfeito. Então é melhor a gente procurar a verdade. Amém? Fique com esta palavra. As referências estão no final. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.